Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos você que está chegando pela primeira vez, você que já é um atraído, sejam muito bem-vindos. Como eu falo todas as semanas, eu não posso deixar de falar, essa semana eu ainda não falei, que você não pode deixar de ler os textos da Palavra de Deus, não pode deixar de acompanhar também na sua liturgia diária, com a sua palavra, para ter esse contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus também. Ler os textos, até para às vezes identificar que o padre, né, pode ter falado de um outro texto. Aí você pode corrigir, pode colocar nos comentários, não tem problema nenhum. A gente está aqui para também, né, a gente erra também, né? A gente também às vezes se confunde nas coisas, então tudo isso faz parte da caminhada. Com caridade, com fraternidade, a gente vai sendo corrigido, vai corrigindo aquilo que é possível e vai acertando todas as coisas, não tem problema nenhum isso não. Isso é vida fraterna também, deixarmos nos corrigir também. Bem, hoje nessa terça-feira, a primeira leitura de hoje vai trazer para nós que sempre vão ter pessoas para criticar, e criticar sem caridade, igual Maria e Arão, né? Igual o casal de hoje da primeira leitura, vão sair criticando sem caridade, sem discernimento, vão começar a falar mal de Moisés e dizer que, mas Deus só fala nele, não vai falar em nós também, e vão começar a criticar. Para a gente entender que ninguém vai agradar a todos, sempre vão haver críticas, sempre vai haver gente com inveja, sempre vai haver gente que acha que pode fazer melhor do que a gente, sempre vai haver gente que vai pensar que é melhor do que nós. Por exemplo, eu já ouvi frases do tipo que eu anotei aqui. Eu tô aqui há tantos anos e você chegou agora. Mas existe uma graça sacerdotal sobre a minha vida, né? Eu sei como fazer isso. Tudo bem, mas eu também tenho uma graça para fazer e tô aqui para isso, né? Assim como você como coordenador, você como liderança. A gente não precisa de padre para dizer as coisas pra gente. Que interessante, né? E também somos todos iguais. Essa é a melhor de todas. Somos todos iguais. Sim, somos todos iguais como filhos de Deus. Mas, assim como Moisés, o sacerdote, ele tem uma graça particular para pastorear, para dirigir, para governar a paróquia e a comunidade. Ele tem uma graça particular pelo sacramento da ordem e uma graça particular que é dada da parte de Deus. Tá tocando o sino que chama para oração, tá quase na hora da reza. E tem uma graça da parte de Deus que também, quando o bispo designa um padre para uma paróquia, há uma graça particular para cuidar daquele povo, daquele rebanho, uma graça particular para aquele tempo que vai ser na vida daquele padre. Então tudo isso tem que ser levado, olha que bonita a folhinha caindo, tudo isso deve ser levado em consideração. Nós vamos ver, interessante, que a gente não vê em momento algum Moisés brigando. Moisés não entra na pilha, Moisés não cai na pilha deles e vai brigar e vai discutir. Mas o próprio Deus resolve, porque Moisés era tão confiado em Deus, tão abandonado em Deus, que ele não ficava preocupado se estão falando mal dele, se estão brigando, o que estão dizendo. Deus resolve todas as coisas, não tem problema nenhum não, deixa que Deus vai resolver. Deixa que Deus vai fazer. E aí, aqui a gente vê também que Maria vai sofrer uma consequência pelo que ela falou. Por quê? Porque tem uma máxima de Davi. Porque Davi teve a oportunidade para matar Saul, mas ele não matou. Porque ele disse, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então, queridos, tenhamos temor a Deus. A gente às vezes fala mal do sacerdote, fala mal do coordenador, fala mal das pessoas da pastoral. A gente não tem temor a Deus, né? Porque a gente está falando mal, está escarnecendo, está comemorando a derrota de um filho de Deus, de uma pessoa ungida e separada por Deus. Porque um coordenador, quando ele é colocado como coordenador, ele também é colocado como uma graça de Deus, como uma eleição da parte de Deus, que o padre tem autoridade para eleger o seu coordenador. Então, e é o próprio Deus que faz a eleição através do sacerdote. Então, toma cuidado, porque às vezes a gente está escarnecendo, tocando e ferindo ungidos do Senhor. E isso vai ter consequências para cada um de nós. Então a gente precisa ter mais temor a Deus. E não fazer certas coisas por temor a Deus. Por medo daquilo que Deus pode fazer contra nós pelas nossas injustiças. Pelos que estamos fazendo de errado. Aí nós vamos ver que Moisés não vai brigar, não vai reclamar, não vai bater boca, não vai fazer nada. Por quê? Por duas coisas. Em primeiro, que a verdade se impõe.
Moisés fazia tudo certo, Moisés era justo, Moisés era um cara bom, Moisés era reto. Então ele não tinha que ter medo, porque a verdade ia se impor em algum momento. A verdade, a sua verdade, a verdade do que ele fazia, a verdade de estar na vontade de Deus. Isso vai se impor. E o segundo é que Deus age pelos seus. Então Moisés sabia que ele não precisava brigar, porque o próprio Deus ia resolver. O próprio Deus tem poder e capacidade para realizar todas as coisas. Então eu não preciso me preocupar em ter que fazer, em ter que bater boca, em ter que discutir, em ter que provar algo. Eu não tenho que provar nada. Porque se eu estiver errado, Deus vai me corrigir, vai me dar uma cajadada para me converter. Agora, se eu estou certo, eu não tenho que me preocupar, porque Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça pelos seus. Então isso traz tranquilidade e paz ao nosso coração. Deus vai fazer justiça pelos seus. O Evangelho vai falar que todos comeram até se saciar. Porque Deus ele tem essa máxima, essa obra, que Deus sempre nos sacia. Deus sacia o seu povo, Deus sacia os seus filhos, Deus sacia os seus. Então nós temos que ir ao encontro do Senhor, encontrar-se com Ele, deixar Ele nos saciar. Deixar Ele satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, deixar com que Ele nos satisfaça. Deus ele quer nos saciar. E aí nós vamos ver também que Jesus manda os discípulos irem à frente para duas coisas que eu ficava pensando. Em primeiro, Ele manda eles irem primeiro para eles sentirem falta dEle, para eles tentarem, para os discípulos pensarem que podem sozinhos, entende? Jesus manda eles à frente na barca para eles pensarem que podem algo sozinho. E às vezes a gente passa por isso. Às vezes a gente acha que pode fazer alguma coisa sozinho. Às vezes a gente acha que se basta. Às vezes a gente acha que a gente é suficiente. Mas não somos. Não somos suficientes, não nos bastamos e dependemos de Deus. E também porque Ele queria ver qual ia ser a postura deles diante da tempestade. O que você vai fazer sozinho numa tempestade? Nada, porque você não tem o que fazer. Então, para eles reconhecerem que precisavam de Deus, para eles reconhecerem que necessitavam do Senhor. E aí lá pelas 3 da manhã, durante a madrugada, vem Jesus. Como se nada estivesse acontecendo. Tchurururu, vem Ele. E aí nós vamos ver a ousadia de Pedro. Pedro vai dizer, se é você mesmo, me manda aí até você. E aí o Senhor fala, vem. E aí Pedro vai. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Pá, 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 pá. Só que em determinado momento Pedro sente o vento. Olha ao redor e vê onde ele está. Olha para si e pensa, caraca, eu estou sendo capaz de andar sobre as águas? Eu posso fazer isso? E aí ele afunda, porque ele volta a olhar para ele mesmo. Pedro tira o olho de Jesus e vai olhar para o que está ao redor. E vai olhar porque está todo mundo olhando que ele caminhou sobre as águas. E vai olhar porque ele mesmo está andando sobre as águas. Quando a gente tira o olhar de Jesus, é o primeiro passo para acabar tudo e para a gente afundar. Então a gente como cristão, como filhos de Deus, como eleitos do Senhor, não podemos tirar os olhos de Jesus. A nossa vida tem que ser uma vida de sempre os olhos fixos nele. Sobretudo quando estamos numa missão. Pedro estava numa missão, caminhar sobre as águas. Pedro estava numa missão, ser o primeiro a ir ao encontro de Jesus. Pedro estava fazendo o que ele devia fazer, o que era o chamado e o mandato dele. Mas ele, quando tirou os olhos de Jesus, ele não conseguiu mais caminhar. Ele afundou. Então eu e você, quando estamos na missão, na vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, não podemos tirar os olhos dele. Mesmo que o vento esteja contrário, mesmo que eu tenha uma vontade de dar aquela estufada de peito, mesmo que as pessoas estejam me olhando, mesmo que eu esteja sentindo coisas, eu não posso deixar de olhar para o Senhor. Porque se eu tiro os olhos dele um instante, eu vou cair. Assim como diz o Salmo, se eu não tenho o Senhor ante os meus olhos, tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se não tenho ao meu lado, eu vacilo. Então nós vamos vacilar muito se a gente não olhar para Deus sempre, em todo momento, e se tirarmos os olhos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.